as diferenças entre outros campos do saber, né, especificamente a sociologia, pelo menos até meados da década de 90, e a sexologia, né? E também comentamos sobre os principais marcos teóricos e expoentes do queer, e terminamos, sem concluir, infelizmente, sobre os conceitos de performance, performativo e performatividade. Então, o que a gente vai fazer hoje é resgatar esses conceitos e incorporar um outro, né, que é o de indexical, né, a indexicalidade de gênero. Né? Então, enquanto a performatividade enquanto fenômeno indexical. Em seguida, eu vou passar pelo termo queer com C, tá? Os principais exponentes desse queer e as relações entre queer com Q, com C, enfim, e o estudo discursivo. Como eu havia dito, dentro das várias possibilidades entre essas relações, eu escolhi uma especificamente para problematizar, que é uma perspectiva de Butler usando Foucault, e uma crítica que isso gerou, de certa forma. Né? Há várias outras, inclusive, no final da aula de ontem, né, foi questionado sobre agência, e sim uma questão bem importante sobre, dentro da área dos estudos discursivos, e como que o queer daria conta disso. Né? Não vou aprofundar, mas vocês vão ver que tem alguma relação com o início da aula de hoje também. Né? Então, passa, por favor. Isso. Então, esse foi o último slide que a gente viu ontem. Então, só para resgatar, que com Derrida, o performativo, né, incorpora, de certa forma, três questões importantes para ele, né, para o Derrida, que é o caráter representativo que toda comunicação tem, né, e ao se estabelecer essa ideia, né, uma relação entre ideia e signo, se percebe uma questão da ausência. Né? Essa relação que acontece na ausência é o que faz com que o signo seja uma marca, né, que permanece. E essa marca, ou essa representação, ela só é compreendida e percebida, enfim, e transmitida por causa da repetição. A repetição na ausência. Né? E aí, qual ausência é essa? É toda e qualquer ausência, seja do que está sendo dito, né? Por exemplo, com a terceira pessoa, que a gramática vai dizer, a terceira pessoa que é aquela que não está na enunciação, exatamente, né? Tem o enunciador, o enunciatário, ou enunciador, os interpretantes, enfim. Quando o assunto, né, aquilo que está sendo dito, não está no contexto, seria essa terceira pessoa. Pode ser isso, mas também pode ser a própria ausência do interlocutor quando se está pensando em um texto escrito. Né? Não tem um interlocutor específico ali, mas a gente tem a comunicação ainda por causa dessa repetição. Essa repetição dos signos, essa repetição das marcas, que coloca ou representa esse ser ou esse objeto que está ausente. Né? Então, e a gente havia comentado também que o Austin exclui das análises as situações em que o performativo, eles são citados, mas não corresponde exatamente o que ele interpreta como fora do ordinário. Quer dizer, então, uma atuação para ele é algo que está fora do ordinário. Né? Mas ali há, ainda assim, atos performativos, inclusive atos perlocucionários, são aqueles que
que indicam, né, ou que representam, de certa forma, as consequências desses atos, acontece, sempre há, né? Nem que seja no plano da, é, da, da, da própria encenação, no caso de um teatro, como no caso de ser uma mentira, né, no sentido dessa simulação, há uma consequência para os espectadores, para aqueles que estão assistindo, né? Então, o que se quer reforçar nesse caso é que a compreensão desses enunciados, dessas enunciações, se faz pelo caráter iterativo, né, quer dizer, repetido, né, a ideia de repetição desses signos, né? Logo, essa iteração se faz normalmente como citação, mas sem identificar o discurso de origem, porque não há registro, inclusive, da primeira vez. Então, por mais que você reconhece, por exemplo, quando há um texto, uma peça de teatro, você reconhece ali uma celebração de um casamento, por exemplo. Aquilo é uma citação, né, de algo fora, né, fora dos palcos. Mas não deixa de ser também uma citação quando você vai à igreja hoje, ou vai a um cartório, por exemplo, e vê o mesmo rito, né? E aquilo é uma citação ritualisticamente dizendo de algo que já aconteceu antes. Ou seja, toda forma de comunicação ela é uma forma de citação também. Uhum. Então, obviamente, as identidades são intrinsecamente citações. Passa, então, por favor. Bom, o que acontece, então? É nessa direção que a Butler vai tecer a sua crítica aos filósofos como Austin, né? que raramente refletem sobre a atuação no sentido teatral do termo, mas, de fato, tem um discurso sobre os atos que mantém significados semânticos associados com aqueles das teorias da representação e da atuação, como é o caso de performance. Né? Então, o performativo, nesse caso, é uma comunicação que não se limita, essencialmente, a transportar um conteúdo semântico já constituído por uma intenção de verdade. Mas, né, na verdade, o que ela vai defender é que o performativo ele apresenta tanto a impossibilidade de delimitar de um modo definitivo o contexto em que intervém como performativo, e como também a iterabilidade constitutiva de todo ato de fala. Né? Então, a Butler ela vai esclarecer que a citação está aí para vocês verem, né? Quando há um eu, né, que pronuncia ou fala, e, por conseguinte, produz um efeito no discurso, primeiro, há um discurso que se precede e que o precede e que o habilita. Um discurso que forma na linguagem a trajetória obrigatória de sua vontade. De modo que não há nenhum eu que, situado de trás do discurso, execute sua volição ou vontade através do discurso. Pelo contrário, o eu apenas cria vida ao ser chamado, nomeado, interpelado. E essa constituição discursiva é anterior ao eu. É a invocação transitiva do eu. Né? Então, veja, é importante assumir nessa perspectiva que é precisamente o caráter ritual de todo performativo se basear no fato de seu caráter ser repetível e de responder a um código reconhecível, não redutível a nenhum contexto determinado, embora aconteça sempre, né, em um contexto determinado, que nunca o permite ser um acontecimento que responde a uma lógica que se esgota em sua mesma enunciação. Isso talvez seja a grande relação, que depois eu vou retomar isso mais para o final,
da perspectiva discursiva, né, da teoria queer. Né? O que ela está querendo dizer é que, muito pelo contrário, as reiterações nunca são meras réplicas do mesmo. E o ato, né, mediante o qual um nome autoriza ou desautoriza uma série de relações sociais ou sexuais, é necessariamente uma repetição. Então, isso quer dizer que o enunciado performativo é constituído, ao mesmo tempo, pela singularidade que lhe confere o contexto determinado pelo qual adquire seu significado e pelo algo mais que excede esse contexto e lhe concede seu caráter iterável, seu caráter repetível. Então, por essa razão, ele permite funcionar em outros diferentes contextos, adquirindo diferentes significados. Ou seja, não é apenas a constatação de uma identidade que está em jogo, mas é mais ainda a manutenção das expectativas. Veja, essa primeira citação da Butler, né, inclui um elemento importante a respeito do sujeito e dos atos performativos. Ela diz: não há nenhum eu que, situado atrás do discurso, execute sua volição ou vontade através do discurso. Para chegar a essa afirmação, a pesquisadora recorre ao filósofo alemão Nietzsche, né, principalmente a sua obra A Genealogia da Moral, de 1887. E, para ele, né, a força ou o poder, né, corresponde à vontade, à ação. Mas ao contrário do que nossa gramática filosófica possa exigir, não há um agente. Né? Então, ele diz o seguinte, aperta aí, por favor, Júlia. Ele diz assim, né? Assim como a plebe distingue entre o raio e o seu esplendor com a ação do sujeito raio, assim a moral plebeia distingue entre a força e os efeitos da força, como se de trás do homem forte houvesse substrato um neutro que fosse livre para manifestar ou não a força. Mas não há tal substrato, não há um ser por detrás do ato. O ato é tudo. O que a plebe faz é desdobrar um fenômeno em efeito e em causa. Tirando os termos plebe aí, fica parecendo que está chamando o pessoal como né, intelectualmente inferior, né, o que está querendo dizer é na linguagem popular. Né? Bom, qual é o foco disso? É que não existe um alguém por trás do discurso. Né? Quer dizer, não há um sujeito por trás, né, no caso aqui, do esplendor do raio. Né? Eu acho que a maioria já deve ter um pouco da noção, Nietzsche era ateu. Né? E aí ele defende de várias formas, ou apresenta vários argumentos para tirar essa representação, esse sujeito ali endeusado da religião, né, cristã, por exemplo, e ele diz, então, que o que há ali, não há um alguém por trás do discurso, né? Não há alguém por trás do esplendor do raio. Né? O que a gente tem é um discurso, ou um raio, ou um esplendor que nasce com o próprio alguém. Né? Um esplendor que nasce com o próprio esplendor, junto com o raio, por exemplo. Né? Quer dizer, o discurso é, no caso do que a gente está trabalhando, um ato. Né? E só há ato. O ato é tudo. Né? Essa é uma das diferenças que a gente tem que levar em consideração do uso do termo performance. Né? O termo performance, muito usado no teatro, na dança, nas artes, indica que há um sujeito ali por trás. Quer dizer, um ator que sobe ao palco e veste uma máscara de um personagem. E ali, nessa performance, quando acaba e fecha as cortinas, o ator, né, aquele personagem, desaparece como a máscara, né, e sobra, vamos dizer assim, o ator. Né? Então, esse ser
que está ali, ele é o agente do personagem. Essa é a ideia da performance, no mínimo, né? O básico, vamos dizer assim, da performance. O que a Butler está querendo, e a teoria queer vai ampliar com performativo, né, no caso trazendo a linguagem e a performatividade, é a relação de repetição para compreensão e, como a gente acaba de ver, não está vinculado exatamente ao contexto, né? As ações, elas acontecem dentro da performance como não precisando de um agente, não precisa de ter um sujeito por detrás, né? Alguém que pensa para fazer algo, né? Que faz, assim, consciente, inclusive, daquilo, a fazer aquilo para alguma coisa, né? O que nós temos contato é sempre com o ato. É o ato, basicamente. O que existe é o ato. As outras questões são relações estabelecidas culturalmente, socialmente, pelos seres humanos. Então, a relação causa e efeito, né, causa e consequência, condição, enfim, todas essas relações, elas são produtos dos sujeitos, não as ações exatamente. Tá? Esse é o ponto de vista que ficou faltando para a gente fechar ontem a questão da performatividade. Tá? Vou retomar daqui a pouquinho sobre isso. Né? Pode passar, por favor. Bom, agora a gente entra numa outra questão dessa relação, né, que a gente pode ver que o uso da linguagem tem um papel fundamental na constituição do que a gente chama de real, né, para análise, para os estudos queer. Mas algumas interpretações que teóricas e teóricos queer têm feito do trabalho da Butler parecem tomar relação entre ato de fala e seu efeito como direta. Tá? Então, quer dizer, disse é uma menina, e como num passe de mágica, disso se seguem processos de generificação, inserindo aquele corpo num conjunto de regulações e sanções que lhe conferem sentido, né, que circunscrevem seu campo de subjetivação, como se fosse um abracadabra. Né? A partir do momento em que o médico disse, ou que fizeram o chá de revelação, é uma menina, pronto, né? Um passo de mágica, acontece o processo de generificação. Né? Não é isso. Né? As dinâmicas que ligam ato de fala a seu efeito são tomadas como dadas ou como exteriores à sua enunciação, ao invés de serem tratadas analiticamente. Essa que é a questão. Né? O que tem que se fazer é analisar, né? É tratar isso de forma analítica. Quer dizer, em outras palavras, há uma teleologia, né, ou seja, uma doutrina que identifica a presença de metas, fins, objetivos últimos, né, guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como o princípio explicativo fundamental na organização e nas transformações de todos os seres na realidade, como aquela velha pergunta, né, para que eu existo? Né? E aí, cada religião, cada crença vai indicar alguma coisa. Né? Então, como se houvesse uma finalidade para tudo. Então, então, há uma teleologia implícita, né, nessas interpretações de todos na qual a mera produção do ato de fala parece levar inequivocamente à realidade que produz. É como se dissesse, faça-se a luz, e a luz passa a existir. É uma menina, e a partir daquele momento, aquela pessoa se torna, né, uma menina, uma mulher. Bom, essa leitura, infelizmente, é possível, né, das obras, porque a Butler, ela não descreve
até então, né, os mecanismos concretos pelos quais o ato de fala forja entendimentos do real. Né? Como efeito dessa lacuna, a teoria queer parece considerar a normatividade e sua subversão como anteriores à ação social. E aí ela acaba traindo, né, dessa forma, um dos seus fundamentos, né? Ao projetar uma identidade estável, tanto para o opressor, quanto para a sua nêmese, né, para o adversário que quer vingança. Já que a classificação de atos como normativos ou subversivos é baseada nessa dicotomia. Essa questão é o que eu vou debater mais para o final, tá? Então, vejam, o linguista Rustin Barrett, esse da fotinha aí, vai dizer que a teoria queer não consegue capturar o alto nível de complexidade envolvido na construção social, disso que a gente entende por identidades, e, conscientemente ou não, atenua, ou, em alguns casos, estrategicamente, né, acaba ignorando, o fato sociológico de que até mesmo os indivíduos mais antinormativos, e aí inclui-se aí as teóricos e ativistas queer, estão sempre envolvidos no estabelecimento e manutenção de suas próprias normas e hierarquias. Da mesma forma, pessoas heterossexuais podem estar na norma, mas modificá-la por dentro. Ou seja, nem a drag queen é por si só subversiva. Nem todo casamento entre dois homens brancos de classe média iguala-se ao assujeitamento à norma. Tá? Então, a linguística queer, né, ela tem argumentado que qualquer análise social deve se seguir pelo pressuposto de que o sentido de práticas discursivas e das ações nelas implicadas não é fixo. E por causa disso, né, não podemos classificá-lo como cis heteronormativo ou subversivo sem olhar antes, né, para os detalhes contextuais de sua produção. Então, dessa forma, a linguística queer parte do princípio de que tanto a manutenção das normas quanto a sua contestação não podem ser vistas a prioristicamente como propriedade de certos tipos de ação ou de indivíduos específicos, mas sim como emergentes do contexto social em seu lugar e tempo de atualização. Lembra que a gente falou que a performatividade tem uma questão central, mas que ela é cravejada de outras características. Essas são específicas daqui do contexto em que ela está ocorrendo. Né? Mas o miolo, vamos dizer assim, ele não depende do contexto. Tá? Bom, passa, por favor. Então, as travestis, né, nos fornecem um exemplo sobre a relação complexa entre manutenção e subversão da cis-heteronormatividade. Pessoas que se identificam como travestis passam por longos e dolorosos processos de modificação corporal, né, com hormônios, silicone, né, produzindo um corpo que mistura formas femininas e uma biologia masculina. Já aí, mostram fissuras nas normas de gênero social. Agora, linguisticamente, utilizam desinências femininas para falar de si e exigem que qualquer pessoa, ao falar sobre elas, faça as flexões de palavras nesse sentido, inclusive com o substantivo travesti, que é gramaticalmente masculino. Então, elas acabam subvertendo a norma gramatical. Por outro lado, né, como o Rodrigo Borba e a Ana Cecília Osterman apontam nesse artigo que está aí, né, Gênero Ilimitado, de 2007, em determinados contextos interacionais, as travestis tendem a usar o masculino gramatical, o que mostra como se dá a sua relação com a cultura hegemônica. Né? O masculino tende a ser utilizado, por exemplo, em narrativas nas quais elas descrevem as relações com as suas famílias biológicas, e funciona, nesse contexto, como uma estratégia de preservação de face, ou seja, elas evitam sentidos negativos sobre suas identificações. E também, né, funciona como uma estratégia de deferência, né, ou seja, usar masculino seria uma forma de respeitar suas mães, por exemplo.
A fluidez contextual entre o masculino e o feminino, gramatical, nesse sentido, reaviva certas normas sociais que colocam a masculinidade e a feminilidade em relações assimétricas. Hoje, a gente pode também dar outros exemplos, né? Ainda estamos em construção de uma tentativa de usar uma linguagem inclusiva, né? E aí, muitas pessoas usam, algumas pessoas, não vou dizer muitas, assim, né? Ao invés de fazer a duplicação, senhoras e senhores, né? Vão usar uma desinência que não marca o gênero, seja com I, seja com U, enfim, né? Mas marca, às vezes, só no substantivo. Só que a língua portuguesa, ela é redundante, então precisa de marcar também nas outras palavras, nos adjetivos, nos artigos. Então, começam, às vezes, o texto, né? Vamos supor, querides convidades, né? Sejam bem-vindos, aí passa o masculino, né? Ou até mesmo um pouco depois, né? Então, isso acontece, seja por questões contextuais, seja por limitações também de como nós usamos a nossa língua e a gente aprendeu, de certa forma, a fazer a generalização no masculino. Tá? Então, não é tão fácil, assim como não é fácil aprender uma língua estrangeira, né, não é fácil também mudar o código e fazermos e usarmos esse novo código de uma forma tão fluida, né? Mas enfim, ou fluente, né? Isso. Esse livro eu ainda não li, mas já está na minha lista de livros para leitura, né? O que saiu na Parábola há pouco, né? Linguagem neutra. Bom, retomando aqui. Então, essa questão de fluidez contextual entre masculino e feminino, né, gramatical, que vai reavivar, né, certas normas, o uso do masculino para questões da famílias biológicas, enfim, isso quer dizer que para entendermos a construção performativa, né, da realidade, não basta atentarmos somente para categorias identitárias, em seu nível denotativo, né? Por exemplo, é uma menina porque tem determinado órgão genital, porque foi dito isso, porque aparece em algum, enfim, em algum documento, né? Que tem sido esteio, inclusive, né, da teoria queer. Isso porque a associação entre um significante e um significado não é unívoca. Né? O significado, como o Derrida mostrou, né, não tem uma relação estável com o significante. E por isso ele vai depender do contexto de uma história, de uma história citacional, né, de usos anteriores que o reveste de uma camada multifacetada e imprevisível de sentidos. A performatividade é um fenômeno, então, indexical por excelência. Né? E o que isso quer dizer? Em linguística formal, signos indexicais, também chamados de deíticos, né, incluem palavras como aqui, lá, agora, eu, você, etc., que têm como função apontar para o contexto situacional de enunciação. Né? Quer dizer, para o seu local, tempo, né, e a relação entre participantes da interação. Né? Mas áreas como a antropologia linguística e a linguística queer, né, cujo interesse cai sobre o uso e a função social da língua, se preocupam com signos não denotativos, que são aqueles que apontam para aspectos macrosociológicos, e assim pressupõem um sentido social que não está diretamente vinculado ao signo, mas é a ele associado por causa de sua história, né, de seu uso, a história de seu uso em determinados contextos. Então, a linguista Elior Ox, acho que é assim, né, que fala o nome, que é essa senhora que está aí na fotinha à direita,
Ela defende que um índice linguístico é geralmente uma estrutura, né, por sua vez, né, por exemplo, voz passiva, ou ativa, tonicidade silábica, afixo, diminutivo, né, e essa estrutura aí é variavelmente usada de uma situação a outra e se torna convencionalmente associada a determinadas dimensões situacionais. Tanto que, quando a estrutura é usada, a forma invoca essas dimensões situacionais. Como, por exemplo, minuto. Minuto, 60 segundos. Minutinho tem menos segundos? Não. Mas esse uso de um diminutivo quer dizer, aponta, né, para uma dimensão situacional específica, que é rápido, né? Por exemplo, de rapidez. Nesse sentido, a relação entre signo e seu significado, e entre o ato de fala e seu efeito, não é direta, né? Mas sim mediada por uma história de uso que o vincula a vários sentidos possíveis, que só poderão ser determinados pelo contexto, contextualmente. Logo, a relação entre língua e identidade, ou a realidade de forma mais abrangente, não implica um mapeamento direto entre uma forma linguística e um significado social. Essa relação é constituída e mediada pela relação da língua com posicionamentos, com ações, atividades e outros construtos sociais. Por exemplo, gênero, classe, sexualidade, filiação política, etc. Pensem rapidamente. O que lhes vem à cabeça quando vem hoje um perfil nas redes sociais com uma bandeira do Brasil na foto principal? O que vem na cabeça de vocês? Quando vem um perfil nas redes sociais? Fascismo, veja. Gado, olha só. Né? Tristeza, enfim, identidade política com extrema-direita. Pois é, exatamente. Né? Então, ou seja, é sobre isso, supor cidadão de bem, exato. Né? É sobre isso. A construção da identidade envolve a produção de links indexicais, indiretos, que vinculam determinada estrutura linguística, ou no caso, a icônica, né, do caso da bandeira, a certo sentido social contextualmente. Ou seja, a produção disso, que chamamos de identidade, ela não está restrita ao uso explícito de categorias identitárias. Né? Eu sou uma mulher, e aí pronto, é explícito aqui. Agora eu não preciso de nunca mais falar sobre isso. Né? Ao serem usadas em uma prática discursiva específica, esses signos retomam uma história que movimenta certos arcabouços interpretativos disponíveis socioculturalmente e lhes confere sentido no aqui e agora da enunciação. Esse mesmo perfil, por exemplo, em meados de 2000, apontavam para outros sentidos, não é não? Não é não? Se fosse esse mesmo perfil em 2004, não ia dar essa mesma, né, Copa do Mundo. Exatamente. Exatamente. Então, há sim uma relação com o contexto. Né? Enfim. E aí, essa relação se faz por meio de indexicalidade. Passa, por favor. Bom, então, o conceito de indexicalidade ilustra que, primeiro, o significado não antecede o uso. E, número 2, fenômenos linguísticos locais estão sempre informados ou formados por discursos mais amplos. Em outras palavras, para investigarmos a relação entre cis-heteronormatividade, por exemplo, e sua contestação, não devemos tomar esses fenômenos como anteriores à prática social ou como propriedades de certos indivíduos, mas sim como emergentes de um contexto discursivo específico. Né? Um caso
casos clássicos, né? Quem tem a possibilidade de viajar para fora, enfim, né? Fora do país, ou até mesmo de estados, né? Ou regiões do Brasil, fala assim, eu não sei, eu converso com aquela pessoa, eu não sei se ela é gay mesmo, se ela é hétero, né? Porque, sei lá, não tem, usando os termos, né? Não tem esse indexical para eu. Eu não tenho conhecimento desses índices indexicais se de fato apontam para a, a sexualidade dessas pessoas. Né? É uma fala tão nasal, né? Parece que é gay. Às vezes não, às vezes é porque a região fala dessa forma. Né? Nossa, gesticula tanto, deve ser. Né? Veja. Enfim, são exemplos de indexicalidade. Né? Então, a indexicalidade é o mecanismo cultural que movimenta a performatividade. Né? Ao vincular as nossas ações linguísticas situadas a outras o quê? A outras práticas que sistematicamente formam os objetos dos quais falam. Né? Foucault já havia dito isso. Ou seja, vincula a discursos. Né? É nessa relação entre língua e discurso que a cis-heteronormatividade e a sua contestação se materializam em nossas ações diárias. E é justamente o vínculo indissociável entre língua, né, nossas performances linguísticas no aqui e agora, e discurso, quer dizer, aquilo que reveste nossas ações locais de diversos sentidos extralinguísticos, que a linguística queer se propõe a analisar. Muito bem. Alguma dúvida até o momento? Pensaram em alguma coisa? Em exemplos? Em outros exemplos? Não, mas entenderam essa relação de indexicalidade, né, que aponta para algo, né, esse mecanismo cultural, para esse contexto? Né? Diga, Julia. Daniel, eu queria só compartilhar. Eu lembrei de um vídeo, não sei se vocês já viram. Ele está em inglês, acho que é da BBC agora, não lembro, de uns anos atrás. Ele é Who Sounds Gay? Eles vão justamente analisar a indexicalidade do tom de fala, do jeito de falar das pessoas. Por que as pessoas acham que uma pessoa que é hétero, na verdade, é gay? E o que faz com que uma pessoa que seja gay não seja compreendida como gay por esses índices, né? Eu vou colocar aqui para vocês, é bem legal esse videozinho. Aqui não tem legenda em português, mas dá para entender bem, assim. É bem bacana porque as próprias pessoas falam sobre isso, né? Sobre como que é ser interpretado dessa maneira, sendo que não tem nada a ver, né? E o que eles acham que faz com que as pessoas vejam eles assim? É bem legal. Exatamente. Então, veja, a teoria queer, ela ajuda também na área da linguagem, nas linguísticas, né, a tirar aquela velha ideia de que homem fala desse jeito, mulher fala desse jeito, como um marcador, inclusive, relevante, importante para estudos sociolinguísticos. Né? A teoria queer já, desde então, e desde sempre, aliás, e principalmente quando ela começa a fazer parte os estudos da linguística queer, a relevância de se trazer isso, né, à tona. Tem um livro da Parábola, também esse um pouco mais antigo, que é Linguagem, Gênero e Sexualidade, não sei se dá para ver direito, né? E aí tem os textos clássicos sobre os estudos, né, de linguística, da área de linguística, especificamente, e essas relações, né, linguagem, gênero, poder, etc. E aí, um dos capítulos, um dos textos que eu li que a gente leu no grupo, né, do ED Queer, que é o capítulo 6, Comunidade de Práticas, lugar onde coabitam linguagem, gênero e poder,
A gente tem essa questão a linguagem dos homens, a linguagem das mulheres, né? Porque, de certa forma, universaliza. Né? Universaliza e generaliza. Que todos os homens falam de um jeito, que as mulheres falam de outro, né? Enfim. Não vou adentrar muito, que tem outras coisas para a gente conversar hoje. Né? E eu tenho quase certeza, pelo que a Júlia falou, esse texto aí é um exemplo para mostrar que não tem marcas assim definitórias, né, e específicas e fixas para identificar gays e não gays. Né? O gaydar, por exemplo, ele é muito mais complexo do que isso. E falha, viu? Por mais que falem assim, o meu não falha nunca. Falha. Falha. Falha sim. Bom, vamos seguir. Senão, não dá tempo. Próximo slide, por favor. Bom, então, o quinto tópico do curso fala sobre o queer com C. Né? Então, como a gente estava falando, daquilo que reveste as nossas ações locais de diversos sentidos extralinguísticos, então, nada melhor do que falar do queer com C. Se a etimologia de queer aponta para o prefixo proto-indo-europeu terco, alguma coisa assim, né, está aí escrito, para vocês verem, que conforme observa Rodrigo Borba, acredita-se, né, deu origem ao verbo latino torquere, ou seja, torcer ou girar. O nascimento da teoria e da perspectiva queer objetivava quase que exclusivamente o questionamento da cis-heteronormatividade e dos processos que a sustentam, levando-nos a desconfiar de relações naturalizadas entre desejos e práticas sexuais. Né? Por exemplo, um homem que deseja ou faz sexo com outro, de um lado, né? E a identidade, né? Por exemplo, homossexual, de outro. Como vimos ontem, né, na academia estadunidense, um fator importante do desenvolvimento da teoria queer foi a contestação à institucionalização dos Women's Studies, né, os estudos das mulheres, e dos Gay and Lesbian Studies, estudos gays e lésbicos. O que acontece é que na América Latina, os estudos sobre gênero e sexualidade não se institucionalizaram da mesma forma que nos Estados Unidos. Portanto, não houve a mesma necessidade de contestação realizada pela teoria queer no Norte. De fato, né, as trajetórias latino-americanas tendem a falar do sujeito gay ao mesmo tempo que questionam a estabilidade da categoria gay e os sistemas normativos, ampliando os sistemas normativos para uma interseccionalidade com outras formas de normativização. Então, nessa esteira, muitas pessoas, e eu sou um deles, né, que adota a grafia queer, com C, para romper com o discurso colonial anglo-americano e destacar a descolonização, a deslocalização, aliás, geopolítica. E, de forma especial, para se referir, né, à imbricação de classe, raça, gênero, sexualidade, religião, etnia, casta, etc., né, elementos bastante característicos dos estudos de gênero e sexualidade do Sul. Então, queer e queerizar são termos usados frequentemente em países hispanofalantes, perdão, como algo mais do que uma simples maneira de espanholizar a palavra queer. Né? No Brasil também você tem acercado a essa nomenclatura. Inclusive, a antropóloga brasileira Larissa Pelúcio propõe uma teoria Q, né, para problematizar as formas nas quais temos localmente absorvido, discutido, adaptado e ressignificado as teorias queer do Norte. E ela faz isso por meio de uma brincadeira com a ideia de que, para o Norte, nós aqui do Sul, em nossas produções acadêmicas, frequentemente somos vistos ou vistas, né, como sendo o cu do mundo, um local geográfico desprezado como o cu anatômico.
Eu acho, assim, se for para manter só os teóricos queer do norte, né, Judith Butler, Paul Preciado, enfim, é, esses, né, esses e essas pesquisadoras, eu acho que não tem problema continuar com o que eu é, mas há uma grande pesquisa e uma grande influência na forma com que se enxerga essas relações queers, né, no Sul. Por exemplo, vamos passar o slide, por favor. A Glória Evangelina Ansaldúa, não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Ansaldúa, ela nasce em Harlingen, no Texas, em 42, e falece em Santa Cruz, na Califórnia, em 2004. Né? Ela foi uma estudiosa da teoria cultural ticana, da teoria feminista e teoria queer. Ela foi escritora, ela foi poeta, ela foi ativista política, né? Graduada pela Universidade do Texas Pan-Americana, mestra pela Universidade do Texas em Austin. Eu procuro, vasculho, mas acabo não encontrando em que exatamente que ela se formou. A única coisa que eu encontrei foi que ela era doutora em literatura comparada pela Universidade do Texas em Austin. Né? Ela trabalhou como catedrática em mais de 4 universidades nos Estados Unidos, né? E o interessante é que ela consegue realizar uma educação universitária apesar do racismo, do sexismo e de outras formas de opressão que ela experimentou ao longo de sua vida como uma terrana, uma texana de 7ª geração. Né? Dentro da história dos Estados Unidos, quem trabalha com isso melhor poderia, quem trabalha com isso poderia falar melhor do que eu, mas uma grande relação daquele Far West, né? Em que aquela parte ali foi inicialmente espanhola, e tem uma grande influência mexicana. Então, por mais que ela seja a 7ª geração já de texanos, né, ela tem essas marcas fenotipicamente, como vocês podem ver pela foto, enfim, e outras questões ali envolvidas, que fez com que ela sofresse preconceitos de várias formas. Né? E isso influencia o seu espaço, né? A sua escrita, a sua produção. Tá? Nesse seu espaço, ela mistura culturas e faz um secretismo religioso, incluindo trabalhar com orixás, por exemplo, né? Questões indígenas também, idiomas, inglês e espanhol, então os textos dela são complicadíssimos para traduzir, porque ela faz jogos e usa as duas línguas, né? Prosa e poesia, assim como sexualidade e gênero. Passa, por favor. Aqui estão algumas das suas publicações. Né? Esse primeiro, aí, eu coloquei as duas fotos, porque a de trás é a versão em inglês e eu pus na frente a versão em espanhol. Né? Seria essa ponte chamada de Minhas Costas, né? Ou em espanhol, esta puente, mi espalda, que é um conjunto de textos e que ela vai textos literários, né? E às vezes ela faz até uma organização de textos de outras pesquisadoras também, e foi publicado em 1981, a primeira versão. Né? O segundo par de capas aí, novamente, atraso de inglês, na frente em espanhol, o que é o Borderlands, La Frontera, foi lançado em 87, e esses dois textos, esses dois livros, né, ela usa e ela argumenta e ela põe em xeque o próprio feminismo.
né? Então, ou seja, isso tudo antes da Judith Butler com problemas de gênero, que ela faz isso, principalmente no primeiro capítulo, né? A Saldúa faz isso em 81 e 87, né? E ela faz isso como? Colocando à tona outros indivíduos além do feminismo branco de classe média na luta por direitos e pela inclusão num sistema heterocentrado, né? É, é, Nesse sentido, eu concordo plenamente com o que o Rafael Leopoldo fala na sua obra, né, no seu livro, que a teoria queer nasce com Glória Saldúa, né? Ele observa que ela nasceu queer por ser mestiça, né? Ela era negra, ela era indígena, ela é espanhola, né? É uma mistura disso tudo, né? Por sua própria constituição física e a constante luta com a saúde, né? Ela sofria de um raro desequilíbrio hormonal, né? E que, por sua vez, levou à menstruação quando ela ainda era criança, né? Então, veja, nessas obras, nessas duas primeiras obras, a Saldúa ela exprime, né, a diversidade de etnias, a posição econômica e social, o próprio contexto social e cultural deve ser analisado, né, pois as lutas podem ser outras, né, podem possuir outros matizes, né. Ela era marcada por questões de saúde, né, pela noção de normalidade e anormalidade. Ela sentiu não só o preconceito por sua cor de pele, né, por falar espanhol, por exemplo, mas também compreendeu a diferença em sua composição física. Veja, ela é precursora, inclusive, do giro tecnológico no pensamento queer, né, que tomará a questão hormonal com um fervor teórico e existencial para uma nova concepção do que é o gênero, né? Não compreendendo somente como um ato performativo, mas envolvendo um determinado naturalismo. A Ansadua, ela sentia o efeito hormonal não da mesma forma que, na época, né, naquele momento, as lésbicas radicais vão utilizá-lo, né? Quer dizer, como? Em doses certas, né, para uma experiência da transexualidade, né? Lembrando que nas décadas de 60 e 80 ainda não era pouco expressivo o termo transexual, e menos ainda que era concebida como uma identidade, né? Agora veja, Paul Preciado, que passa por essa revolução farmacológica, né, pornofarmacológica, ali, 30 anos depois, né? A Ansadua, ela tem o hormônio mormente como uma doença, né, com seus efeitos nocivos e prejudiciais à sua saúde, né? E possivelmente isso foi o que ocasionou na diabetes que ela teve e que em 2004 tirou a sua vida, né? Então essas dois primeiros pares que estão aí de obras são os mais conhecidos dela. Esses outros um pouco menos, né? Essa ponte que nós chamamos de casa e luz no escuro, né? Aí alguns são textos literários, algumas escritas dela, né, literários, não ensaios, não textos teóricos, e a gente tem uma tradução que eu encontrei para o português, que é A Vulva é uma ferida... Eu mesmo estou enxergando. Deixa eu ver se eu consigo... Aberta, acho. A Vulva é uma É, ferida aberta e outros ensaios, é isso? ensaios, isso mesmo. Exato. E foi uma das poucas obras que foram produzidas dela, completas, vamos dizer assim, uma coleção para né, o português. Como eu disse, é muito complicado. Ela usa inglês e espanhol nos textos dela. Agora, como é que você traduz um texto que está nesses dois idiomas só para o espanhol? Complicado, né? Ou traduzir as duas para o português, perde muita coisa, né? É a própria condição dela de ser fronteira, borderland, né? A Ansaldúa também não entrava na lógica heterossexual, né?
Mas, é interessante também, ela negava o termo lésbica ou lésbia, né? Por ser uma palavra cerebral, né? De uma mulher branca, de classe média, diz ela numa entrevista, né? Uma palavra representante da cultura dominante de língua inglesa. No lugar, ela usa loquita, rotita, marimacha, parruelona, lambiscona, puleira, né, etc., por se identificar como uma trabalhadora ticana e mestiça. Agora, o interessante é que se fosse escolher uma palavra do inglês, diz ela em um texto, seria, agora não sei se pronuncia desse jeito, né? D-I-K-E, dick, né? Seria sapatão, ou, né? Que surpresa, ela escolheria também o termo queer, exatamente pela dificuldade de tradução. Eu acho que a gente deveria fazer um movimento para trazer as obras dela. Dike. Ah, obrigado, Mariane. Dike. Uhum, tá. Dike. É um termo bem chulo, né? Pois é. Ela gosta do chulo, ela gosta do que não se traduz, tá vendo? É... ó, legal. Legal. Isso não está pro gasto. Seria uma boa trazer esses textos, né, essas obras que não foram traduzidas, né, para mais próximo para a gente daqui. Né? Enfim. Ou então vamos procurar alguém que seja da fronteira Brasil com outros países que falam espanhol, com países que falam espanhol, para a gente vai ter também essa borderland, essa fronteira. Na verdade, vai ter fronteiras e fronteiras, né? Esta puente, minha espalda, e essa ponte, minhas costas, né? Então a gente vai ter essa relação entre duas línguas. Né? Isso, sim, já tem bastante sociolinguista de contato. Mas digo para a gente fazer aqui agora um estudo queer, né? Queer, ou estranho, esquisito, né? Queer, teoria do cu, teoria del culo, queer, né? Essa relação Brasil e fronteiras com outros países aqui. Né? E gênero, que eu quero dizer. Né? Enfim. Passa, por favor. Também não vou trazer muita gente, né? Resolvi trazer só mais uma, que é a Maria Lugones, também a outra bastante citada e estudada, né? Que ela nasceu em Buenos Aires, em 1944, e morreu recentemente em Nova York, em 2020, porque ela estava com câncer. Né? Não foi por causa de Covid. Por causa da Covid, não fizeram um enterro aberto. Né? Fizeram só para os familiares e amigos mais próximos. E Maria Lugones foi pioneira nos estudos do feminismo decolonial. Né? Graduada em filosofia pela Universidade de Wisconsin, né? Madison, em 73, e doutora em ciências políticas pela mesma universidade. Ela lecionou nos programas de filosofia, estudos latino-americanos e caribenhos, né? Estudos sobre feminismo, gênero e sexualidade, e também no departamento de literatura comparada da Universidade de Binghamton. Sim, sapatona. Sapatona tem várias versões, né, para o mesmo termo. Bom, a Maria Lugones foi professora visitante em várias universidades, dentre elas a Universidade de Chicago e a Universidade Andina Simão Bolívar, no Equador. Passa, por favor. Ela já não tem tantos livros, não teve tantos livros publicados, mas esses 3 artigos são, assim, os principais textos da Lugones, que são heterossexualismo, eu vou traduzir ao pé da letra, tá? Heterossexualismo e o colonial, né, Sistema Moderno de Gênero, que foi publicado em 2007, Colonialidade e Gênero, publicado em 2008,
o primeiro em inglês original e o segundo em espanhol, e Rumo a um Feminismo Decolonial, de 2010, ou Descolonial, né, como alguns traduziram, também originalmente em inglês. Né? Então, veja, ela como professora latino-americana, nos Estados Unidos, ela também faz essa produção dela em 2 idiomas e se preocupa bastante com essa questão de colonialidade, ou decolonialidade, com a relação entre gênero, e é uma referência. Tem texto dela traduzido naquela coletânea de textos da Heloísa, né? Da Heloísa Buarque, né? Sobre pensamentos feministas e tal. Tem esse colonialidade, gênero, se não me engano, tá lá. É texto icônico mesmo. Quem vai trabalhar com questões decoloniais e não lê Maria Lugones, não leu. Não está trabalhando com colonialidade ou decolonialidade e gênero. Né? São textos icônicos mesmo. Não vou aprofundar, né, nessas questões também, porque o foco que eu gostaria de dar é a partir de agora. Né? Isso. Bom, então eu parto para a última parte desse trabalho, desse curso, que são as relações entre o queer, eu estou colocando só com C aqui, mas entenda que com Q também é relevante, né, é importante. E o estudo discursivo. E aí eu trago, então, 2 dos mais importantes livros que fazem um apanhado, né, das obras da Butler, né, que são Maria Luisa Femenias, essa que está aí na fotinha, é uma filósofa argentina, e no próximo eu vou mostrar a Sara Sali, que é uma pesquisadora estadunidense, e nas 2 obras, tanto na da Maria Luisa Femenias como da Sara Sali, a gente pode resgatar alguns recortes sobre o que a Butler, né, entende sobre o discurso e linguagem. Então, a Femenias, nessa obra dela, diz que para a Butler, a linguagem é produtiva, constitutiva, performativa, na medida em que todo significante delimita e traça a fronteira do objeto que define como tal, ainda que o declare prévio a toda e qualquer significação. Os sujeitos, em geral, se desenvolvem primeiro como discurso, em uma certa literatura, e em seguida como a figura retórica que conduz e canaliza o desejo, mostrando assim como a história se inscreve neles. As relações de poder, discurso, né, em última instância, fabricam corpos cuja persistência, né, seus contornos, suas distinções, seus movimentos, constitui sua materialidade. Né? Então, veja, claramente, a Butler, né, é influenciada por Foucault, né? E ela entende, então, a linguagem como a ação constitutiva dos sujeitos, não apenas no que diz respeito aos seus desejos, mas também seus corpos. Né? Há, nesse sentido, uma ênfase na linguagem como performativa das relações históricas de poder, elemento importante, né, para a sua teoria. Passa, por favor, no slide. Isso. Então, de forma um pouco mais pedagógica, a Sara Sali, no livro dela, Judith Butler, Teoria Queer, acho que é isso que ficou a tradução, né? Que é muito legal também, faz um quadro explicando o que Butler quer dizer quando usa o termo discurso. E a autora resume assim: quando utiliza essa palavra, Butler está não apenas se referindo à fala ou à conversação, mas especificamente às formulações de Foucault sobre o discurso como grandes grupos de enunciados, que governam o modo como falamos e percebemos um momento ou momentos históricos específicos. Foucault compreende os enunciados como eventos reiteráveis que estão ligados por seus contextos históricos. A sua obra busca as continuidades entre os enunciados que, juntos,
constituem informações discursivas, tais como medicina, criminalidade, loucura. Né? Foucault está interessado particularmente nas posições de sujeito pressupostas pelos enunciados e no modo como os sujeitos são discursivamente constituídos. Conceitos tais como loucura, criminalidade e sexualidade são construtos discursivos que deveriam ser analisados no âmbito do contexto ou da mudança histórica específica em que ocorrem. Então, nesse fragmento, a gente pode observar com mais clareza a importância da história que Foucault e, por conseguinte, Butler dão ou dariam, né, para a análise dos conceitos que acabam manejando. Né? Além disso, o poder constitutivo do discurso também pode ser observado nessa situação graças às características de reiteração de seus enunciados. Lembrando, reiteração também é dita ou é apresentado na teoria do Derrida. Passa, por favor. Então, como a gente estava comentando ontem, né, sobre a caracterização das estruturas de poder como difusas e produtivas, que a Butler toma de Foucault, então vamos comentar, né, e a gente também comentou, aliás, né, que por essa razão não se supõe que a história seja unificada nas suas origens e fins, mas se caracteriza em termos de divisão, de divergência e de luta de forças. Por isso, a Butler afirma, né, no prefácio de Problemas de Gênero, que explicar as categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo como efeitos de uma formação específica de poder supõe uma forma de investigação crítica, a qual Foucault, reformulando Nietzsche, chamou de genealogia. Né? E aí ela continua, né, depois. A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou autêntica, né, que a repressão impede de ver. Em vez disso, a crítica genealógica investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. Né? Então, nesse sentido, a genealogia toma as identidades não como noções estáveis, mas como noções cujo significado é problemático e errático, né? Já que elas ganham o seu significado problemático apenas como termos relacionais. E nesse conflito sem origem nem fim, né, a unidade dialética será sempre superada, e o modo de análise histórica de Foucault, vai dizer a Sara Sali, ou a genealogia, busca explicitamente a diferença e a heterogeneidade para discutir aquilo que Foucault chama de grande querer saber. Passa, por favor. Então, pode já colocar as 3 citações, porque agora que eu reparei que está... beleza. Uma das críticas que a Butler recebeu, né, principalmente por seus problemas de gênero, é que a matriz heteronormativa butleriana fica presa às limitações e miopias de uma concepção jurídico-discursiva de poder e subjetividade. É o que contradiz o que o Foucault observou em algumas das obras, como História da Sexualidade e um texto bastante interessante, difícil, me parece, né, que se chama O que é Crítica. Né? Então, de fato, né, para a professora e teórica política Isabel Lorey, acho que é assim que fala, Lorey, não sei, aí a fotinha dela do lado, é uma alemã, né? Então, para ela, né, as teses butlerianas sobre a performatividade, principalmente em problemas de gênero e corpos que importam, estão tão preocupados em apontar os efeitos excludentes das normas de inteligibilidade que sua própria matriz explicita, né, explicativa dos processos de subjetivação reproduz a lógica dicotômica que é própria de um pensamento centrado na hegemonia da lei. É o que a gente comentou um pouco antes, né, sobre ou é inteligível ou não é inteligível.
né? Está dentro da lei ou não está dentro da lei? Né? É jurídico ou não é jurídico? Continuou a lógica dicotômica. Né? Então, nessas obras, a Butler ela critica a separação entre sexo, né, sexo e gênero, né, o sexo enquanto corpo sexuado, concebido como natural, e o gênero como gênero social e cultural, e afirma que o sexo é também uma construção cultural discursiva que emerge nas das práticas linguísticas específicas. Se levarmos em consideração que a constituição do sujeito se dá por meio das relações sociais de poder e dominação, Lorey, então, ou Lorey, né, não sei, também está de acordo com as perspectivas butlerianas. As questões que essa pesquisadora vê em Butler, entretanto, são como ela fundamenta sua crítica ao sujeito e sua teoria de sujeito formulada a partir dessa crítica. Né? Que possibilidades de resistência daí decorrem e que modelo teórico ela propõe para isso. Então, a fundamentação no modelo jurídico levou a Butler a conceber que as normas hegemônicas conservam uma função tão dominante com respeito à constituição dos sujeitos que eles, né, que esses sujeitos só podem ser definidos como submetidos às normas. A premissa da Butler é que não se pode posicionar-se por fora das relações sociais de poder, e se alguém afirmasse tal posição, seria uma imaginação produzida discursivamente, pois as ideias de um campo natural ou de um si mesmo autêntico são exemplos desse tipo de imaginações. É a partir dos limites imaginários entre interior e exterior, cultura e natureza, masculino e feminino, que ela analisa a problemática das constituições estruturais binárias e descreve as relações de poder por meio das quais nos constituímos. E ao unir a tese de que não há nenhuma posição por fora do poder com uma perspectiva desconstruída, são as estruturas binárias as responsáveis por descrever o campo de poder constituintes e que, por isso, precisam ser modificadas. Então, nesse sentido, o propósito da Butler não é suprimir categorias como mulheres ou feminino, né? Mas, por outro lado, o que ela pretende é argumentar contra posições essencialistas e, ao mesmo tempo, desconstruí-las, o que acaba por naturalizá-las em uma posição externa, cultural, em problemas de gênero. Por outro lado, em Corpos que Importam, né, que é a obra de 93, né, observa-se que o essencial já não está em posição de um exterior naturalizado, mas em uma posição social hegemônica, que somente é reconhecido pela Butler, né, em sua efetividade. Assim como nessa obra, né, em algumas outras posteriores, a Butler ela se ocupa de como as normas hegemônicas emergem e são uma vez ou outra autorizadas como tais. E ela reconhece a necessidade de argumentar com algumas das categorias, né, principalmente mulheres. E aceita com isso a necessidade da política da representação das sociedades democráticas. Então, como a Lorey vai resumir, né, a Butler oferece uma teoria na qual pode-se descrever e analisar a emergência simultânea de sujeitos e normas hegemônicas, isso é, a implicação de sujeitos nas relações de dominação que os submetem. Então, a maior questão indicada por Lorey é que, pelo menos nas obras de 90 e 93 de Butler, a performatividade, né, enquanto processos produtivos de repetição de premissas normativas e como modo central de constituição do sujeito, que não é o agente por trás da ação, né, vamos lembrar do Nietzsche, né, acaba minando a conceituação desses sujeitos também como produtores das relações que os constituem. Afinal, as possibilidades de agência, lembrando que foi, agora eu não lembro quem foi que tinha perguntado sobre a questão de agência, né? As possibilidades de agência e crítica, né, ficam ligadas aos modos estruturais da performatividade, ou melhor, a matriz de inteligibilidade, que é o que ela vai usar, o termo que ela vai usar, matriz de inteligibilidade, de base dupla, falocêntrica, quer dizer, o falo ou a representação do masculino como centro, né? E heteronormativa, a heterossexualidade como o eixo também da compreensão. Né?
Pula, por favor. Isso. Então, veja, o que faltava nessas obras da Butler, iniciais, era dar mais atenção ao preceito Foucaultiano de que os sujeitos não são apenas produtos nunca concluídos das relações de poder e dominação, mas que eles também produzem tais relações e, portanto, são campos de partida de práticas de resistência. Né? Então, veja, a agência ela não é simplesmente uma repetição, né? Uma repetição do mais do mesmo, embora ela tenha falado que que essa repetição nunca é do mesmo. Mas elas também, né, essa repetição, essa questão, também indica uma prática de resistência, pode indicar uma prática de resistência. Né? Então, assim caberia tantas reflexões sobre a efetividade das normas hegemônicas, quanto aquelas sobre a localidade das relações de poder. Isso fica mais claro em duas obras do Foucault, que eu citei anteriormente. Né? Então, na primeira, História da Sexualidade 1, o Foucault ele afirma que pensar o sexo sem a lei e o poder sem o rei. Né? Ou seja, tem que abandonar, né? Abandonar o paradigma soberano de interpretação das relações de poder e a produção de subjetividade para pensar em termos de um paradigma biopolítico de relações produtivas, de relações plurais, né? Estratégias de poder. Já na segunda obra, né, do que o que é a crítica, o Foucault ele observa que, a partir do século XVI, a crítica passa a ser como não ser governado dessa forma por esse alguém, né, no nome desses princípios e com vista a tais objetivos. Essa é a pergunta, né? Como? Como não ser governado dessa forma? Né? E por esse alguém. Então, a atitude crítica ela é tida, ao mesmo tempo, como companheira e adversária das artes de governar, como modo de desconfiar delas, de recusá-las, de limitá-las, de encontrar nelas uma medida justa, de transformá-las. Espera que eu me perdi aqui. Tá. De governá-las, de deslocá-las. Né? Por outro lado, é tida também como linha de desenvolvimento das próprias artes de governar, como uma espécie de forma cultural geral, né? Apresentando-se ao mesmo tempo como atitude moral e também como política, né? Como uma maneira de pensar ou simplesmente imbuindo com esse sentido o lema, a arte de não ser governado, o que também significa a arte de não ser governado dessa forma, a esse preço. Então, nesse sentido, não querer ser governado é não aceitar como verdade o que uma autoridade diz ser verdadeiro, ou, pelo menos, é aceitar isso desde que se considerem por si mesmo boas razões para aceitar. Então, de forma resumida, a crítica toma seu ponto de ancoragem no problema da certeza em face da autoridade. Então, isso quer dizer que somente se abandonarmos o paradigma soberano, que é o que a Butler ainda leva em consideração que as normas são soberanas, tanto em problemas de gênero como em corpos que importam, e não aceitarmos como verdade o que esse discurso soberano e autoritário diz ser verdadeiro, é que nós seremos capazes de compreender a pluralidade e especificidade das tecnologias positivas que nos conduzem como sujeitos que somos. E isso significa que é necessário abandonar uma compreensão jurídico-discursiva das relações de poder, né, no caso da sexualidade, a subjetivação, para empreender uma leitura polêmica dos textos iniciais da Butler. E isso também significa que é necessária uma noção de discurso, que também uma coisa bastante interessante, que exceda a linguagem e com a qual também se possam analisar práticas não linguísticas, o que só é possível quando não se vinculam as noções de discurso imediatamente com a linguagem com fins de problematizar a autoconstituição, né, dos sujeitos por meio das relações com eles mesmos. Então, é partindo da simultaneidade das relações de poder e dominação locais e hegemônicas, né, das práticas locais e hegemônicas também, né,
que se formam novamente as redes discursivas. Se compreende cada sujeito como um entramado discursivo individual nessa rede. Passa para o próximo. Já estou terminando. Então, nesse sentido, é necessário entender as práticas de devir sujeito também como um trabalho processual de si e em relação com os outros. Não apenas transformamos ativa e criativamente as relações de poder e dominação que nos constituem, mas que justamente porque as conduzimos uma vez ou outra, também as recusamos e podemos criar outras, né? Novas práticas de subjetivação e de devir sujeitos. Essa grande questão que a gente tinha comentado antes também, né, o do termo devir, né, do Deleuze, né, do devir, esse processo de devir nunca se acaba. E aí é interessante a proposta, né, de performatividade, porque ela não se encerra, ela não acaba. A constituição das identidades, seja por meio de performatividade linguística, né, verbal, seja ela de outras formas linguísticas, que seja outras formas de comunicação, outras linguagens, como usar roupas e tal, ela tem que ser repetida para sempre. E sempre fazer aquilo como se fosse algo natural, como se fosse algo nascia assim, crescia assim, né? Veio comigo, nasceu comigo. É sempre Gabriela. Então, essa é a ideia. Né? A Butler, né, ela parte da concepção de que uma posição crítica sempre se constrói no interior do sistema de conceitos que pretende transformar. Então, não há nada que não seja afetado, modificado, deixado em seu estado natural independente ou por fora das relações sociais de poder. Em outras palavras, quando falamos de algo não afetado, natural, esse algo já, né, não está intacto. Porque as coisas adquirem seu significado através da linguagem, né? E não tem essa significação em si mesmas. Então, a consequência disso é que a Butler desconstrói as relações oposicionais entre conceitos e adverte sua hierarquia imanente para deslocá-la. E os exemplos são majoritariamente binarismos, ou seja, são compostos de duas unidades reciprocamente excludentes, que cobram seu sentido apenas em relação com a outra parte. Como é o caso da natureza versus cultura, do passivo versus ativo, da matéria versus discurso, né, do corpo versus espírito, do feminino versus masculino. Então, nesse sentido, uma crítica a tais binarismos pertence ao feminismo em geral, né? Porque o binarismo hierárquico, feminismo feminino e masculino, é novamente reproduzido quando, por exemplo, se reflete sobre o específico de um corpo feminino, como um fato, né? Como se esse corpo fosse um fato, que seria comum a todas as mulheres, ou seja, que parte de uma premissa inquestionável e natural das diferenças entre feminino e masculino. Lembrando, não que isso seja ignorado, mas não é a solução. Né? A Butler mostra isso, né, em problemas de gênero, com uma pesquisa bem interessante da área da genética, em que vou dizer assim, seres humanos codificados como XY foram categorizados como mulheres, e seres XX categorizados como homens. Né? E aí, então, ela fala o que é que foi levado em consideração pelos geneticistas para dizer que esses seres XX são homens e esses seres XY são mulheres.
sendo que o próprio discurso, a própria construção da sua teoria, da teoria da genética, é que XX são mulheres, XY são homens. E aí ela percebe que o que é que foi dado como bater o martelo era o órgão genital. Era o órgão, né? Era o corpo, era a materialização física daquilo. Se é tão fácil assim, não precisa. Para que está fazendo, então, essa pesquisa para dizer que tem seres XY que são mulheres e XX que são homens, né? E aí ela percebe, ou ela esmiuça um pouco mais e observa que não se deu atenção nessas pesquisas que esses seres com código genético diferente do que a própria biologia indica, né? O próprio estudo da genética indica, eles são seres inférteis, não se reproduzem. Mas não é para isso que serve. Né? Mas não é para isso que serve os órgãos, de acordo tá vendo? Com essa função, todos os estudos científicos, a academia procura uma função para aquilo. Eu, numa fala que eu fiz a semana passada, né, eu falo dos mamilos nos homens. Para que tem mamilo no homem? Será que em algum momento nós, homens, digo, nós homens que temos o corpo biológico com pênis e etc., em algum momento a gente amamentou? Ou tem alguma outra função, o mamilo, né, na história, inclusive, do corpo? Então, veja, há algo que escapa. Esse algo que escapa, esse mamilo, é o que a psicanálise, Lacan, vai dizer que é o real. Né? E isso não dá para a gente escrever ou pensar, imaginar sobre esse tipo de coisa. Até certo ponto, o corpo, a aparição, né, dessas partes corporais, por mais que a gente mapeie geneticamente, e em alguns momentos vão dar diferença também, como é esse caso, né, de seres XY que são mulheres ou que têm vagina, enfim, aparecem, estão aí. E a gente tenta conectar e dar razões e argumentar a favor ou contra determinadas possibilidades. Né? Bom, então, deixa eu ir um pouquinho mais adiante. A partir da concepção de que toda formação discursiva se consegue criando um exterior, Butler diz isso, né? Ela entende que são justamente os âmbitos e as práticas excluídos os que tornam possível a crítica e a transformação. Mas desde que a constituição dos limites seja concebida como dinâmica e modificável. Então, nesse sentido, a Butler critica apenas as exclusões, em geral, que são vistas como demarcações inevitáveis e incontornáveis entre fora e dentro, né? E não como uma separação que emerge constantemente dentro das relações específicas de poder. Ou seja, as exclusões emergem por meio de demarcações e modos de diferenciação em que em Butler são caracterizados como leis através das quais se regula o fora. Daí que surge a crítica de Lauren, que é essa daí. Né? A própria Butler constrói em seu modelo teórico uma rígida demarcação e, portanto, um imodificável fora constitutivo. Esse fora imodificável se produz implicitamente através da definição do campo do poder a desconstruir, né, do quadro dentro do qual a prática de desconstrução tem lugar. A Butler, então, define esse campo, né, como formado por meio de estruturas jurídicas da linguagem e da política.
né, os quais são importantes para a compreensão da função de poder, né, da função de poder, de lei, de discurso, linguagem e sujeito. Agora, embora Butler formule seu modelo teórico contra as concepções que ela concebe como essencialistas e parte, né, do princípio de que não é possível tomar uma posição independente das relações de poder, a Laurie observa que ela acaba se limitando a descrever a construção cultural dos limites e não critica as limitações em sua dupla dimensionalidade de inclusões e exclusões para abrir outra forma de pensar, né? E isso acontece porque no modelo da Butler, a estruturação linguística binária, né, por meio da lei, é constitutiva e constitui os limites da experiência e também da imaginação. Então, dessa forma, a subversão permanece vinculada de uma forma restritiva à lei, de modo que as práticas não linguísticas, né, ou as estruturas não jurídicas não podem ser consideradas, e tampouco é possível, né, a negação das exigências normativas jurídicas. Qual que é a consequência disso? É que não é possível analisar as práticas de autoconstituição, né? E apenas é possível tematizar o sujeito como submetido a estruturas de dominação. Então, dessa forma, ela descreve, né, somente uma parte das práticas constitutivas de sujeitos e somente pode oferecer possibilidades de resistência muito restritas. Lembrando, para o Foucault, né, o Foucault ele oferece um modelo de compreensão estratégica do poder que se separa de argumentações jurídicas e que se baseia na análise dos efeitos do poder através das práticas. Não é a relação com uma lei abstrata, né, o que caracteriza uma relação de poder, mas é a reação das ações sobre as ações dos outros. Porque, afinal de contas, né, para o Foucault, com a variedade e a heterogeneidade, é possível ressaltar momentos contraditórios, fortalecedores ou, inclusive, reciprocamente excludentes, tanto das relações de poder quanto das redes discursivas. É o caso da linguagem das travestis, né, que em momentos vai usar o masculino, em momentos vai usar o feminino. Há uma, uma contradição ali, que se você observar, está além da estrutura, da norma, da lei linguística. Tá? Então, isso quer dizer que o momento central das relações de poder não são nem a lei, nem o discurso, enquanto enunciação, né, linguística, mas são as práticas. Dessa forma, a gente pode analisar práticas não linguísticas no âmbito do poder, sem que sejam concebidas como a ideia de uma substância. Mas a produtividade dos discursos se limita nas obras, né? E Butler se limita, dá muita ênfase à decodificação binária de inteligível e não inteligível. Porque dentro de uma concepção jurídica de poder, os significados emergem somente ao longo do limite discursivo de inclusões e exclusões. Né? Então, de forma para a gente fazer um debate, alguns comentários aqui no final, a Butler ela acaba vinculando, e obviamente ela muda o ponto de vista dela, para algumas obras posteriores, como, por exemplo, em Corpos em Aliança, né, a Política das Ruas, de 2015, ela acaba continuando, né, entendendo, ela continua entendendo a constituição performativa do sexo-gênero como uma repetição obrigatória de normas, né, hegemônicas de identidade de gênero. Mas, por outro lado, ela marca uma maior distância do modelo do poder jurídico Foucaultiano e acaba se aproximando da concepção estratégico-produtiva. Né? E ela faz isso ao compreender a performatividade orientada para uma norma. Né? Então, os deslocamentos surgem de uma repetição que é sempre
e apenas aproximada, e que nunca a cópia, nunca é a cópia de forma idêntica, né? O que significa que há um constante fracasso das normas que nunca são alcançáveis, e por essa razão desenvolve práticas de gênero plurais, né? E sendo as normas sempre primárias para Butler, nós nascemos dentro de relações normativas nas quais as normas configuram os modos vividos de corporificação que adquirimos com o tempo, né? E esses modos de corporificação podem se provar formas de contestar essas normas, até mesmo de rompê-las. Ou seja, isso ela percebe mais adiante, né? Nas primeiras obras, então, a gente tem uma questão mais restrita, né? Então, a Butler ela vincula a teoria e a prática da performatividade com a sua compreensão de precariedade e do ativismo, né? A performatividade de sexo-gênero produz e provoca não apenas fracassos, né, mas também a precariedade daqueles que não correspondem às normas. Então, a gente está não só o dentro ou fora, mas esse transitar, essa limitação, né? Esse ir e vir, que é o que ela vai chamar de precariedade, nesse sentido, né? Então, a performatividade continua sendo um modelo de constituição de gênero e sexualidade, e mais que isso, né, as normas determinam a nossa aparição no espaço público, né? E também quem será tratado como criminoso ou quem não, né? Então, caso essa aparição não seja um fato isolado, ou seja, se muitos aparecem na rua com persistência, então a aparição se converte no que ela vai chamar de ação política, né? Bom, como eu havia dito antes, eu poderia trazer outras relações, né, entre estudos discursivos e a teoria queer, mas me pareceu mais interessante em trazer essas questões que ainda não desenvolvi de forma final, né, e nem publiquei, inclusive, né. Eu analisei, por exemplo, a questão do insulto e do assujeitamento, a partir da crítica que Butler faz a Althusser, né, e aí fica como sugestão de leitura. No meu ponto de vista, há um vasto campo, né, a ser desbravado ainda nessas relações entre as críticas, ou criticamente queer, para a linguagem, para o discurso, para a sexualidade, para o gênero, que a gente pode fazer isso ao longo de uma vida, né, de várias vidas, inclusive. Né? Mas, enfim, é isso. Passo para o último, só. Era só para agradecer. Muito obrigado, gente. Quero comentários, quero perguntas. Deixa eu subir aqui, porque eu passei algumas coisas. O que estão pedindo? O livro da Isabel Lorey, né, acho que é assim que fala mesmo o nome dela. Eu procurei já em vários sites, não tem em PDF. E é um texto em espanhol, é um livro, né, que eu tenho em espanhol. O original deve ser em alemão, em alemão, e eu não faço ideia né, de como ler, e como seria o título também. Mas em espanhol eu tenho anotado em algum lugar, mas enfim. Queremos a segunda temporada. Que isso, gente. Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. Ela tem muita coisa para ler, muita coisa. Daniel, dá Oi, licença? oi, Boa eu acho. noite. Eu queria tirar uma dúvida. Foi de um comentário que você fez ontem, mas eu acho que pode complementar o que você disse hoje sobre as contribuições latinas ou latino-americanas, né, aos estudos e ao termo queer. Você mencionou ontem, ou foi um ruído de comunicação, que a expressão orientação sexual seria uma contribuição brasileira? Eu entendi isso certo? Não, Não, de onde vem essa expressão, teoricamente falando, por favor?
não sei se é uma questão específica brasileira, né? Me parece que não. Mas no Brasil teve uma grande repercussão por questões políticas da sexologia, especificamente a Marta Suplicy, né? Entre educação sexual e, e, e orientação sexual, né, venceu por questões políticas a orientação sexual, né? Que é o que substituiu, de certa forma, como opção sexual, né? Dentro do nosso cotidiano, no uso léxico, né, de termos para se referir a gênero e sexualidade, né? Isso não é uma questão de opção sexual, é de orientação sexual, né? Enfim, não fiz o trabalho de vasculhar, né, de onde surgiu, quem que usou primeiro, né, como está documentado, mas talvez seja uma questão interessante, né? Porque você tem alguma hipótese de onde surgiu? Não, não, eu achei interessante a colocação de ontem, aí não tive tempo de pesquisar, né? Aí, Uhum. como hoje você estava colocando as contribuições latino-americanas, aí eu lembrei, eu achei, mas como você disse, é uma pesquisa interessantíssima, né, de se fazer. Vamos atrás. É, é verdade. Eu acho que é uma boa ver em outras línguas, né, se usavam, né, sexual orientation, talvez, né, orientação sexual, se usavam, quando usavam, né, a que se referiam exatamente, é uma boa, é uma boa. Hum. Que mais, gente? Nada mais? Quer falar algo, Júlia? Não, enquanto o pessoal vai escrevendo mais alguma coisinha aí, também, gente, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Ó, o Sérgio colocou aqui, o curso foi excelente, muito obrigada e parabéns, várias coisas para ler e estudar. Uhum. Comentar isso, Daniel, acho que você fez um apanhado riquíssimo, assim, para a gente poder ler mais, se aprofundar. Esperamos que essa sua publicação saia logo, desses seus estudos mais recentes. Já pegamos a dica aqui de uma segunda edição, vamos pensar em outro convite para fazer para o Daniel, com certeza, foi muito bom. Que bom. A gente agradece muito. Esse curso foi mais curto, né? Por conta desse imprevisto aí na agenda da Mariana, mas eu acho que foi, assim, sensacional, abriu, assim, né? Vários caminhos aí para a gente continuar estudando. Foi muito bom, Daniel. A gente agradece muito sua presença e disponibilidade, assim, de verdade. E a gente espera ver você por aqui mais vezes. E, pessoal, a gente também convida vocês para participarem dos próximos cursos que a gente deve oferecer nos próximos semestres, sempre nesse formato. E também do nosso grupo de estudos. Fiquem de olho lá na nossa página do Instagram, que logo, logo a gente abre as inscrições, tá bom? E podem continuar comentando, só vim aqui para dar um intervalo para vocês. E não se esqueçam também de assinar a lista, viu, gente, de presença. Obrigada, Daniel, isso mesmo. Vou passar o link aqui de novo. Tô pedindo no Instagram. Eu vou mandar o do meu grupo também, para vocês seguirem lá, embora a gente quase não tem colocado, então, se eu só conferir se é esse mesmo o arroba do grupo, ou se tem.
aqui, meu Deus do céu. Não é isso mesmo. É só Com isso. licença, Aí. deixa eu fazer um convite, posso? Oi, Washington, pode? Tem um evento chamado Cenas da Enunciação, que acontece periodicamente, né? E nesse ano eu vou apresentar uma fala sobre esse mais recente livro do Rodrigo Borba, que você mencionou, né? O Discursos Transviados. Vai Isso. ser uma fala bem simples, assim, mas fazendo um panorama sobre as contribuições da teoria queer para a linguística. Vai ser no finalzinho de agosto, então fiquem atentos aí pelas divulgações institucionais. Isso, ó, Obrigado. nada. O Rodrigo Borba e a linguística queer são, assim, sinônimos, né? Principalmente nessa publicação que ele organizou, o texto introdutório que ele escreveu, nossa, é referência, né? Nós já lemos esse texto no ED Queer, esse semestre, né, de estudos, e vale muito a pena. Ele tem uns 2 textos assim, que são icônicos para estudos da linguística queer. É esse como é que é? Linguística transviada? Como é que é? Ficou o título que você acabou de falar, Washington? Eu acabei esquecendo. Eu acho que é isso mesmo, linguística transviada, alguma coisa assim. E um texto, discursos transviados, isso. E um texto sobre um breve histórico, né, da linguística queer, que em tão pouco tempo já tem 2 fases. Né? A fase mais discursiva, mais pensando nesses mínimos detalhes contextuais, é a segunda fase, que é onde, acredito, deveria estar a análise discursiva na perspectiva queer, né? Levar esses pormenores do contexto. Sim, a página o canal, né? Café Queer, eu vou colocar aqui, eu vou procurar, né, necessariamente, no YouTube. Isso. Vou colocar aqui o link. No Café Queer, além do mini curso, do curso todo, que eu mais 2 alunos da graduação em letras da UFO, de espanhol, e teve um convidado que ficou no capítulo sobre psicanálise, que é complicadíssimo, né? Para mim, pelo menos, é bastante complicado. Então, a gente teve a colaboração desse psicanalista, aí a gente fez o curso, gravou e colocou lá no site, né? Cada encontro é uma parte do livro. A gente fez, acho que 9 encontros, mas fez 8 aulas, vamos dizer assim, 8 vídeos, né? E ali também está o evento que a gente fez este ano, em março, que é o CLIGESEX, né? O primeiro colóquio Linguagem, Gênero e Sexualidade. Né, que aí a gente contou com um psicanalista, falando um pouquinho sobre gênero e sexualidade, um educador físico, pessoal de literatura, pessoal da linguística, em várias áreas, em vários braços, né, dos estudos de gênero e sexualidade. Então, os vídeos estão todos aí também. E vamos ver se a gente dá continuidade para outras produções, como sugestões de livros, sugestões de filmes, palestras, enfim. E fica também o convite para vocês, né, para participar, enviando vídeos, se vocês quiserem gravar, e aí
e vocês recebem, né, um certificado de participação em atividade. A gente, né, não simplesmente assistir, não é assistir, mas é com produção extensionista, né? Isso, no YouTube. Eu mandei o link aqui em cima, do canal. Ah, não, tudo bem, Fabiana. Ah, quer que manda de novo o link? Então, tá aqui de novo. Todo o link do canal Café Queer, né? E, enfim, a gente tem a página também do ED Queer, uma página eu não vou conseguir agora. Como eu não estou no meu computador, tudo perco, né? Tudo tem que procurar. Eu não estou no meu computador. Mas eu acho que digitar é The Queer, né? Que é o nome do The Queer na internet, colocar UFO, por exemplo, aí é facinho encontro. E aí lá tem a apresentação de quem faz parte do grupo, né? Nós vamos também, não é para, obviamente, gente, não é uma concorrência de grupos, viu? Não tem nada a ver. Tá? O grupo do GEDES e o EDQueer não são concorrentes, não tem nada a ver. É que eu pesquiso especificamente questões de gênero e sexualidade, né? Sexo, gênero e sexualidade em uma perspectiva discursiva, né? O GES vai trabalhar com outras questões ali também, né? Também que vocês viram, quem fez os outros cursos, né? Psicanálise. O que me interessa da psicanálise é questão de sujeito e gênero e sexualidade. As outras coisas também são interessantes, mas o foco é gênero e sexualidade, né? Vou disputar no Vogue. Fazer uma... Como a Aris, ela sustenta, acho que eu vou passar vergonha. Fazer uma segunda versão de Paris is Burning. Sim. Só aproveitando que tem gente ainda que está insistindo em ficar aqui e ficar me ouvindo, eu estou fazendo um período de licença capacitação, né, em Niterói. E aí eu fui para o Rio, vou para o Rio às vezes, que é só atravessar a ponte, né, e fui a um bar, boate, sim, na UF. E eu fui a um que se chama Pink Flamingo. E era a primeira vez que eu fui com a minha supervisora, né? A gente já é amigo há um tempo. E aí tinha um estrangeiro, parece que um estadunidense, e um brasileiro que fizeram ali uma disputa de Vogue. Eu falei assim, meu Deus, estou me sentindo nos balls, né, da década de final da década de 80. Me senti assim, uau, como assim? Disputa de Vogue. Dá uma olhadinha que a gente tem um vídeo no nosso canal do Café Queer, que é sobre o Paris is Burning, sobre o Paris está em chamas, foi traduzido para Paris em chamas, né, na verdade. Mas seria Paris está em chamas, né? Paris is Burning. E aí a gente fez um vídeo falando sobre esse documentário. E cita, inclusive, uma partezinha do livro da Butler, de 93, Corpos que Importam, que ela analisa, né, que ela dá esse exemplo do Paris is Burning sobre performatividade. É bem legal, bem legal. Fica aí também a sugestão para fazer trabalho sobre a série Pose, né? Que conta, inclusive, no elenco, acho que na segunda temporada, com um dos ex-dançarinos da Madonna, que é
era e ainda é, se não me engano, uma das mães dos grupos, né? Dos grupos de Vogue. É muito legal. Muito bom. Tem que assistir. Pose, a Netflix. Isso mesmo. Tem flamingos, exato. Aí. Em Belo Horizonte dizem que tem, né? Um grupo de voguing, eu nem sabia. Sou de lá. Ah, olha só. Eu nunca vi, né, lá. Mas é bem interessante. Gente, eu que agradeço. Eu vou também me desconectar, que são 9 horas. Estou na casa alheia. Eu vou me enxotando aqui. Obrigada de novo, viu, Daniel? Obrigada, pessoal. Se precisarem de alguma coisa, é só mandar um alô por e-mail ou pelo Instagram. A gente coloca vocês em contato com o Daniel também, tá bom? Então, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Daniel. Até a próxima. Boa Agradeço. noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.